O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos, é a Igreja dos mártires. O martírio para nós católicos, ele não é opcional, mas é condição. Isso porque a nossa fé, ela se baseia justamente no testemunho. Martírio significa isso, testemunho. Nós nos convertemos, nós nos tornamos católicos pelo testemunho, ou seja, pela experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta experiência, ela é viva e marcante porque é uma experiência com o próprio Deus vivo e ressuscitado. E uma vez feita esta experiência pelo ato de fé, nós não podemos dizer que nós não vimos, porque nós vimos o Cristo, nós vimos o Senhor. É como Felipe, né, que vai até Natanael e então diz a ele, vem ver, ou seja, venha ver o Senhor. Nós, católicos, nós vimos o Senhor, nós o vimos pela fé. É claro, tecnicamente, né, propriamente, para você ser católico, você precisa ser batizado. É pelo batismo que nós somos inseridos ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja. Mas o que adianta alguém ter recebido o batismo sem ter feito a experiência do Cristo, sem ter testemunhado o Cristo? É justamente esse testemunho, esta experiência que marca profundamente a nossa vida e sustenta a nossa vida de fé. Este testemunho precisa ser preservado, precisa ser guardado, precisa ser evidenciado diante dos homens, com suor, lágrimas e sangue. A experiência que nós fizemos com o nosso Senhor Jesus Cristo deve ser preservada por nós, com suor, lágrima e sangue. Por isso, para o católico, o martírio é uma condição. Todos nós somos mártires, precisamos ser mártires. É claro, existem aqueles mártires que são como os mártires que nós celebramos no dia de hoje. Santos André Kim Taegon, que era um sacerdote, Paulo, que também foi martirizado junto com André Kim, e os diversos companheiros martirizados na igreja coreana, ali no início do século XVIII, ok? E o que acontece? Estes homens derramaram o sangue de forma cruenta, ou seja, eles verteram realmente o seu sangue. Eles foram assassinados, perseguidos por amor a Jesus Cristo. Tantos outros mártires não serão mártires e não alcançarão o martírio de maneira cruenta, mas incruenta. Seja como for, derramando sangue ou não, nós devemos ser mártires, porque se o sangue não for derramado, deverão ser derramadas as lágrimas e o suor, com trabalhos e fadigas intensas, incansáveis, para fazermos Cristo ser conhecido e amado, para manifestar a glória de Deus diante dos homens. Ora, ao fazermos isso, encontraremos grande oposição. Você vê, no Evangelho de hoje, nosso Senhor está andando pelas cidades e os povoados e os 12, né, os apóstolos estão com eles e algumas mulheres. E o Evangelho salienta o seguinte, que destas mulheres haviam saído espíritos impuros, havia saído demônios. Inclusive de Madalena saiu 7 demônios.
O que é que significa isso? Significa que este mundo ele está no domínio de Satanás e seus demônios, que aprisionam e acorrentam as pessoas. E é justamente por isso, quando nós nos colocamos a evangelizar, a anunciar o Cristo, quando nós nos colocamos a testemunhar o amor de nosso Senhor, testemunhar a fé em Cristo vivo e ressuscitado, o mundo se opõe a nós. Nesta oposição, nós seremos perseguidos, caluniados, nós seremos ultrajados, nós seremos ali isolados, enfim, nós iremos sofrer resistência. Esta resistência é causa de sofrimento e, portanto, causa de derramamento de lágrimas, de suor. Somos tomados ali de uma certa tristeza, porque gostaríamos que todos acolhessem a palavra de Deus. Acontece que esse sofrimento ele é redentor. Esse sofrimento é justamente o martírio do cristão. O martírio de ter que olhar para o mundo e chegar à constatação: o mundo está louco e está errado e eu estou certo. É difícil chegar a essa constatação, porque às vezes nós chegamos em determinadas situações na qual nós nos questionamos, mas espera lá, será mesmo que o mundo inteiro está errado e só eu estou certo? Será que o mundo não está certo e eu estou errado? É nesse momento que eu preciso ter a fortaleza dos mártires para entregar a minha vida. Porque, de fato, o mundo jaz do maligno, vai dizer a palavra de Deus. O mundo está debaixo da possessão de Satanás. E o Cristo veio resgatar este mundo, ou seja, arrancar das garras de Satanás. E o Cristo utiliza para isso instrumentos que somos todos nós. De tal maneira que quando nós vamos resgatar estas almas, o diabo se levanta contra nós. E por isso temos tanta resistência, e por isso parece que ninguém nos compreende, parece que ninguém nos apoia, mas o caminho é esse, é um caminho solitário. O caminho do martírio é um caminho de muita solidão, mas é uma solidão acompanhada do Cristo, porque o caminho do martírio é o caminho da subida do Calvário. Nosso Senhor ali, ele sobe só, mas ele não está desamparado, o Pai sobe com ele. Assim também nós, né? Se tivermos a audácia de renunciar à nossa vida, tomar a nossa cruz e seguir o Cristo, nós também subiremos o Calvário nesta solidão, mas não subiremos sozinhos, o Cristo subirá conosco.